Todas as religiões têm um traço em comum: o sagrado. E cada uma delas opõe, à sua maneira, sagrado e profano. E por conta disso, as religiões têm lugares sagrados, templos, objetos, palavras, tempos, símbolos, gestos, ritos e pessoas sagradas. Trataremos aqui sobre pessoas sagradas, pessoas que exercem funções de intermediários entre o povo e a divindade, também de orientadores espirituais do povo, de guardiões dos valores e princípios da tradição religiosa. Falaremos sobre o presbítero, o padre, cuja missão é ser sacerdote, profeta, pastor. É uma graça especial para uma família e para a comunidade acompanhar o nascer e o desabrochar de uma vocação. E mais ainda, de apoiar um vocacionado em sua caminhada e na realização de sua sublime missão. Nossas famílias e comunidades sempre valorizaram seus sacerdotes. Isso é um grande estímulo, tanto para eles como para o despertar de novas vocações. O padre goza de autoestima no coração do povo. Ele é considerado um representante de Deus, pessoa sagrada. A história das religiões registra que a liderança religiosa de pessoas, especialmente dedicadas à religião, é de grande importância para a identidade de cada povo. Os líderes religiosos passam, de geração em geração, valores que marcam a relação com a natureza, a relação entre as pessoas, a relação com a autoridade, tanto na família como na sociedade. Em geral, as pessoas que celebram por rituais o mistério sagrado sempre despertaram nos outros profunda reverência, medo, credibilidade e esperança. E o sagrado, sentido e vivido como algo imenso, envolve o mistério do universo, os mistérios da vida, especialmente do nascimento e da morte. A tradição judaica tem relatos claros sobre o sacerdócio, sua organização especial, suas funções junto ao povo. A função profética, celebrativa e de ensino. Está registrada também a sua importância para o povo de Deus e para a história da salvação. No Novo Testamento, o único sacerdócio é o de Jesus Cristo, que, sendo humano e divino, é o mediador do povo junto de Deus. Deus, em seu amor apaixonado pela humanidade, escolheu para si um povo e com ele fez a aliança do Sinai e fez deste povo um reino de sacerdotes para cultuá-lo, uma nação santa. No meio deste povo, ele colocou um grupo reservado para exercer o sacerdócio ministerial. Eles formavam, com suas famílias, uma das 12 tribos de Israel, a de Levi. A Arão, irmão de Moisés, os levitas e o conselho dos anciãos marcam a origem do sacerdócio na Bíblia. Moisés mandou construir no meio do acampamento, no deserto do Sinai, uma tenda especial para Deus. Nela havia o lugar chamado Santo dos Santos, com um tabernáculo para a Arca da Aliança. Só o sumo sacerdote ali entrava uma vez ao ano. E bem mais tarde, o rei Davi decidiu construir um palácio para Deus. Mas foi seu filho Salomão que conseguiu erguer o famoso Templo de Jerusalém, que se tornou um dos símbolos maiores do povo de Deus. A história nos mostra que o povo de Deus estruturou de modo detalhado e rigoroso a vida e a missão dos sacerdotes no Antigo Testamento. Eles viviam separados porque eram consagrados, dedicados ao serviço do templo de Deus. Estudavam a fundo as tradições religiosas do povo e registravam por escrito os principais acontecimentos. Dedicavam muito tempo à oração pelo povo. Presidiam e coordenavam com solenidade o culto a Deus por meio de orações, cantos, danças, ofertas de dons e sacrifícios. Havia o culto de súplica, cultos de agradecimento ou ação de graças e de pedido de perdão. Os sacerdotes realizavam também
culto para a bênção e cultos para a expulsão do mal ou exorcismo. Os sacerdotes ensinavam ao povo a religião como a marca essencial da identidade do povo escolhido por Deus, a crença em um só Deus. Mantinham assim viva a memória da ação histórica de Deus e exortavam o povo a ser fiel à aliança que Deus havia feito com ele no Sinai. Senhor, se tu me chamas, eu quero te ouvir. Se queres que eu te siga, respondo, eis-me aqui. Profetas te ouviram e seguiram tua voz, andaram o mundo afora e pregaram sem temor. Seus passos tu firmaste, sustentando seu vigor. Profeta, tu me chamas, vê, Senhor, aqui estou. Senhor, se tu me chamas, eu quero te ouvir. Se queres que eu te siga, respondo, eis-me aqui. Nos passos de teu filho, toda a igreja também vai, seguindo teu chamado e ser santa qual Jesus. Apóstolos e mártires se deram sem medir. Apóstolo, me chamas, vê, Senhor, estou aqui. Senhor, se tu me chamas, eu quero te ouvir. Se queres que eu te siga, respondo, eis-me aqui. Podemos fazer aqui uma pergunta. Por que o cristianismo tem sacerdócio se Jesus Cristo, segundo a tradição judaica, não foi sacerdote? A Igreja Católica não só admite o sacerdócio, mas o tem como um sacramento. Jesus Cristo não pertencia à classe sacerdotal, portanto não era sacerdote. Entretanto, como Filho de Deus por sua vida e missão, exerceu em plenitude o sacerdócio como o único e definitivo intermediário entre Deus e a humanidade e entre a humanidade e Deus. Na última ceia, Jesus assume o lugar do Cordeiro na oferenda. E com seu poder de Filho de Deus, ele se faz presente no pão e no vinho, como a única oferta agradável a Deus. Sua doação ao Pai não era apenas para o perdão dos pecados, mas para ser o alimento da vida divina nas pessoas. Naquele momento da ceia pascal, Jesus passava a ser, ao mesmo tempo, sacerdote que se oferecia e vítima que se entregava ao Pai. Na última ceia, ele ordenou a seus apóstolos que se reunissem e partilhassem esta mesma ceia em sua memória. E disse: todas as vezes que isto fizerdes, fazei-o em memória de mim. Depois da ascensão de Jesus, os apóstolos entenderam que Deus havia formado um novo povo para si, o povo da nova aliança. São os seguidores de Jesus, os cristãos que, marcados pelo batismo, selados pela confirmação e fortalecidos pela celebração da Eucaristia ou missa, formam este novo povo. Os cristãos são responsabilizados a dar continuidade à missão de Jesus, sacerdote, profeta e rei. E assim, cada batizado é em Jesus, por Jesus e com Jesus, sacerdote, profeta e rei. Os apóstolos entenderam também que, a partir daquele momento histórico da última ceia, os cristãos inauguraram um novo modo de prestar culto a Deus Pai, a celebração da missa, onde Jesus se entrega totalmente ao Pai no amor do Espírito Santo. Neste culto, que é a missa, o presbítero ou padre recebeu de Jesus o dom de consagrar o pão e o vinho e assim torná-lo realmente presente na Eucaristia.
Senhor, se tu me chamas, eu quero te ouvir. Se queres que eu te siga, respondo, eis-me aqui. Os séculos passaram, não passou, porém tua voz que chama ainda hoje, que convida a te seguir. Há homens e mulheres que te amam mais que assim, e dizem com firmeza: vê, Senhor, estou aqui. Senhor, se tu me chamas, eu quero te ouvir. Se queres que eu te siga, respondo, eis-me aqui. O sacramento da ordem e sua celebração tem um significado teológico muito profundo. Ele implica em graça e em exigências tanto para o sacerdote como para toda a igreja. Para a Igreja, Jesus Cristo é o único, verdadeiro e definitivo sacerdote. Ele é o sumo sacerdote. Por esse motivo, em nenhum momento no Novo Testamento chama-se de sacerdote qualquer ministro sagrado. Todos são chamados por seus ministérios próprios. Os apóstolos e seus sucessores são ministros e representantes qualificados de Jesus, que é o sacerdote por excelência. É Jesus que atua na e através da pessoa do ministro a serviço do povo. Nossa igreja ensina que os ministros ou padres, apesar de serem pecadores, agem na pessoa de Cristo, cabeça do povo de Deus, supremo e único sacerdote. A igreja assim ensina, e o povo de Deus acredita nesta verdade de fé. Além de conceder aos bispos e aos presbíteros o dom de consagrar o pão e o vinho, Jesus confiou-lhes várias outras tarefas específicas, entre elas a de perdoar os pecados. Assim, depois da ressurreição, apareceu aos apóstolos, deu-lhes o Espírito Santo e o poder de perdoarem os pecados. Aqueles a quem perdoarem os pecados serão perdoados, mas a quem não perdoarem, não serão perdoados. E conferiu-lhes também o poder do pastoreio, isto é, de orientar e guiar o seu povo como fez Jesus, o bom pastor. Isso, evidentemente, fez com que a igreja fosse exigente no discernimento vocacional, na preparação e no acompanhamento dos candidatos ou seminaristas. Os presbíteros são pessoas consagradas, reservadas para o serviço a Deus e a seu povo. Fazem parte de uma fraternidade presbiteral denominada presbitério e assumem um estilo de vida adaptada à opção que fizeram. O ingresso nessa ordem dos presbíteros se realiza por um ritual próprio, que é a consagração presbiteral. Ao ingressar na ordem dos presbíteros, o sacerdote se torna pai espiritual dos fiéis. Passa a fazer parte da hierarquia da igreja instituída por Cristo para conduzir os cristãos nos caminhos do Senhor. A ordenação concede à pessoa um dom especial do Espírito Santo que lhe permite exercer um poder e um serviço sagrados para agir em nome de Cristo, cabeça do povo de Deus, dando a vida com Ele
e como ele no pastoreio do seu povo. É importante deixar bem claro que se trata de um poder sagrado que é serviço. Serviço na condução do povo para a santidade. Um serviço marcado pela acolhida paternal, pelo cuidado para com as pessoas, pela competência e pela dedicação total. A liturgia da ordenação sacerdotal é muito profunda em seu conteúdo e também em seus símbolos. É uma solenidade que deve ser realizada na comunidade, pois é um momento forte da vida da Igreja. O rito de ordenação constitui uma liturgia, um culto a Deus, que escolheu alguém para seu serviço e para o serviço de seu povo. É preciso primeiramente ter certeza da sinceridade do candidato. Depois invoca-se a Deus e todos os santos e santas. Há muitos gestos simbólicos no rito da ordenação. Comentaremos rapidamente alguns. A entrega. O candidato se entrega totalmente nas mãos de Deus e da Igreja. Vestido de túnica branca, ele se prostra diante do altar de Deus, perante toda a comunidade. É um gesto de humildade, de doação plena de si mesmo a serviço de sua missão. A imposição das mãos por parte do bispo que ordena. Os demais bispos e presbíteros presentes também impõem as mãos. Isso é sinal da consagração e também da pertença do neossacerdote a toda a Igreja e não apenas a uma diocese. A oração consecratória é justamente com a imposição das mãos por parte do bispo o momento central da liturgia do sacramento da ordem. Esta oração, naturalmente, é acompanhada da intenção de ambos, o bispo e o futuro padre, de realizarem o que a Igreja prescreve para a vida e missão do presbítero. A unção com óleo sagrado nas mãos, com a invocação da presença muito especial do Espírito Santo na vida e missão do novo padre. A entrega dos símbolos do poder sagrado que o padre passa a exercer, a estola, as vestes sagradas, o cálice com o vinho e a patena com o pão ou hóstias a serem consagrados. Pelo sacramento da ordem, o sacerdote é marcado com um caráter indelével, cumprindo o mandato do Senhor à sua Igreja. Somente por razões graves pode ser dispensado do exercício ministerial, mas seu sacerdócio é para sempre. A partir da ordenação, Jesus Cristo, o único e eterno sacerdote, age na pessoa do ministro. Jesus o assume e age através dele, mesmo sabendo que o ordenado continua sendo frágil, sujeito a erros e, portanto, pecador. Pelo sacramento da ordem, o padre torna-se representante diante dos fiéis e da sociedade, da única Igreja de Cristo, que se realiza em nível paroquial, diocesano e universal. O neossacerdote entra na ordem dos presbíteros, com os quais convive e mantém laços profundos de fraternidade. Como seus colegas, torna-se auxiliar direto do bispo, dispondo-se à obediência filial e à estreita cooperação. Há sacerdotes que são primeiramente religiosos, isto é, decidem prioritariamente por viverem o estilo de vida dos religiosos e das religiosas pela consagração e pelo compromisso com os votos de pobreza, castidade e obediência. A esta vida consagrada acrescentam o sacerdócio. Estão sim a serviço de Deus, do povo, da diocese, da paróquia. Mas eles têm uma vinculação explícita e especial com sua congregação religiosa. Por isso, têm compromissos especiais e mais mobilidade que os presbíteros chamados seculares ou diocesanos. É muito importante que os rapazes tenham clareza de sua opção vocacional, face aos dois caminhos que a Igreja oferece para a vida sacerdotal: a do clero diocesano ou secular
e a do clero religioso. Oremos sempre para termos muitos vocacionados, muitos seminaristas e para que todos os padres sejam competentes, santos, dedicados, afáveis. Agradeçamos a Deus a graça de termos sacerdotes, mas a realidade nos mostra que precisamos de mais padres. Para servir a mais de 170 milhões de habitantes, dos quais cerca de 130 milhões se declaram católicos, o Brasil tem somente 17 mil sacerdotes. Apoiemos, então, ajudemos nossos bispos, nossos padres, nossos seminaristas. Vem, eu mostrarei que o meu caminho te leva ao Pai. Guiarei os passos teus e junto a ti hei de seguir. Sim, eu irei e saberei como chegar ao fim. De onde vim, aonde vou, por onde irás. Estás a procurar, a verdade é como o sol e invadirá teu coração. Sim, eu irei e aprenderei minha razão de ser. Eu creio em ti, que crês em mim e a tua luz verei. A luz. Em nossa igreja nós temos bispo, padre, diácono. São todos homens. E todos eles recebem o sacramento da ordem. Há 3 graus no ministério ordenado: o episcopado, o presbiterato e o diaconato. No rito latino, apenas homens celibatários podem receber o sacramento da ordem. Os diáconos, porém, podem ser casados. Na Igreja Católica de rito oriental, há padres casados e padres celibatários, mas somente os celibatários podem vir a ser bispos. Na Igreja Católica de rito latino e de rito oriental, as mulheres não podem ser sacerdotisas e nem diaconisas. O bispo está na sucessão direta e ininterrupta dos apóstolos, desde o começo da igreja. O episcopado é a plenitude do sacramento da ordem, que faz do bispo mestre da fé, pastor do rebanho de Cristo, pontífice, isso é, ponte para Cristo, em unidade com os demais bispos e com o Papa. Isso é simbolizado pelo báculo, o cajado de pastor, e pela mitra, sinal de mestre. O Papa, que é o bispo da Igreja de Roma, é o pastor dos pastores, o laço de união visível da comunhão entre os bispos e entre as igrejas particulares na única Igreja de Cristo. Ele é o responsável pela garantia de fidelidade da Igreja às origens apostólicas e pelo dinamismo criativo e profético da Igreja para hoje. Cada bispo, além da igreja particular ou diocese que lhe foi confiada, é também solidariamente responsável por todas as demais igrejas. Como os apóstolos, os bispos transmitem, pelo rito da ordenação, o dom do sacerdócio ministerial a seus colaboradores, que são os padres. Os bispos, então, são obrigados a cuidar da qualidade de vida dos seus padres, a saúde, a formação permanente, a vida de santidade e a missão. Os presbíteros ou padres são os colaboradores dos bispos no serviço ao povo de Deus.
os padres fazem um voto de obediência filial ao bispo e agem em profunda comunhão, obediência e colaboração com ele. Ajudam o bispo no pastoreio dos fiéis, cooperando na evangelização, na celebração dos sacramentos, no aconselhamento, na coordenação dos projetos e atividades de sua paróquia e da diocese. Desde o começo da Igreja, como se comprova pelos Atos dos Apóstolos, os diáconos eram ordenados mediante a imposição das mãos pelos apóstolos, para o serviço e não para o sacerdócio. Dedicavam-se particularmente a cuidar do serviço assistencial aos pobres e à caridade. Logo em seguida, os diáconos assumiram a pregação da palavra, como Filipe, Estevão e outros mais. Mais tarde, assumiram também funções litúrgicas, ajudando tanto o bispo como o padre, especialmente no batismo, na proclamação do Evangelho durante as celebrações, na distribuição da comunhão e no representar a Igreja na celebração do matrimônio. Por breve tempo, no início da Igreja, houve também mulheres diaconisas, ao menos na Síria, e algumas delas muito elogiadas por seus trabalhos pastorais. Logo, porém, o diaconato foi reservado somente para homens, que se consagrariam sacerdotes. Aconteceu assim, praticamente, o desaparecimento dos diáconos permanentes. Só com o Concílio Vaticano II, em meados do século passado, foi restaurado o diaconato permanente para homens casados e também para jovens solteiros, mas que a partir de então devem permanecer celibatários. Bispos, presbíteros, diáconos e o povo de Deus têm a dignidade cristã fundamental do batismo. São seguidores de Jesus Cristo. E o que importa é testemunhar Jesus Cristo, anunciá-lo, fazer acontecer o reino de Deus neste mundo. Na Igreja, todos são iguais e estão a serviço de Deus, a serviço dos irmãos. Cada um exerce função, ministério, serviços diferentes, mas complementares. E o testemunho da união, da comunhão, do serviço é essencial para a credibilidade da Igreja. Eis algumas orientações pastorais para a corresponsabilidade eclesial em relação aos sacerdotes e em relação aos vocacionados. Todos sabemos que a vida do bispo, do padre e do diácono é cheia de compromissos. Eles têm obrigação de estarem sempre em formação permanente. Quem terminou a faculdade, se formou, aprende que o mundo muda muito rápido e que parar de ler, estudar, participar de reuniões, encontros, cursos é ficar para trás. O bispo, o padre e o diácono precisam atender também às necessidades da sua comunidade eclesial, que inclui grande diversidade de pessoas, cada uma com a sua realidade específica. Devem atender ainda aos diversos grupos em suas atividades pastorais, como também a formação dos agentes e dos líderes, preparando-os para atender aos desafios da realidade social. O padre sabe que além da formação continuada, do empenho para bem viver a fraternidade com os demais padres e diáconos, da obediência filial ao bispo, ele necessita de profunda espiritualidade, de boas relações humanas com os fiéis, da cooperação em benefício da Igreja, dos dons, carismas, funções, ministérios dos leigos e leigas, dos religiosos e das religiosas. Ele articula, coordena, une, alimenta a comunhão e canaliza energias de voluntários para serviços, ministérios, funções na comunidade.
O bispo e os sacerdotes sabem que uma de suas principais funções consiste em formar bem os fiéis leigos e leigas, sem os quais não existe comunidade eclesial fervorosa, dinâmica, participativa e missionária. Os fiéis sabem que precisam valorizar seus ministros, orar por eles, socorrê-los, especialmente quando enfermos ou idosos, e com dedicação atuar generosamente nas diversas pastorais e grupos pastorais. Quanto mais leigos e leigas assumem a vivência do batismo, Eucaristia e Crisma, mais se comprometem na animação da comunidade eclesial, mais colocam seus dons, talentos, tempo e dedicação a serviço de Deus e da Igreja, e mais se comprometem com a transformação evangélica da sociedade. E assim, haverá partilha de responsabilidades, aliviando a sobrecarga dos padres, que andam fazendo tudo como se tudo deles dependesse. Os cristãos devem dar atenção prioritária à pastoral vocacional, motivando e suscitando vocações para padres, diáconos, religiosos e religiosas. Sinal de vitalidade de uma paróquia e de uma diocese é o número e a qualidade dos chamados aos diferentes ministérios eclesiais. As nossas comunidades eclesiais se enriqueceriam muito se orassem mais pelas vocações, se apadrinhassem vocacionados, os acompanhassem e apoiassem em sua caminhada. A verdadeira comunidade eclesial é geradora de novos ministros e ela é responsável por ajudá-los a viver com fidelidade e com qualidade a sublime e complexa missão de serem ministros de Jesus Cristo. A comunidade eclesial verdadeira sustenta seus ministros. Os leigos e leigas, que constituem a quase totalidade dos fiéis, dependem dos ministros ordenados para crescerem na fé, na esperança, na caridade e na missão recebida do Senhor de evangelizar, sendo presença de fermento e de luz e agindo no coração das famílias e da sociedade. O povo que é em si mesmo sacerdote, profeta e rei tem em seu meio o ministro ordenado. Ele é um dom de Deus, um sacramento de Cristo. Profeta e rei, inteiramente consagrado a serviço de Deus e de seu povo. Vem, eu te farei da minha vida participar. Viverás em mim aqui, viver em mim é o bem maior. Sim, eu irei e viverei a vida inteira assim. Eternidade é, na verdade, o amor vivendo sempre em nós. Vem que a terra espera quem se queira realizar com amor a construção de um mundo novo, muito melhor. Sim, eu irei e levarei teu nome aos meus irmãos. Iremos nós e o teu amor vai construir